Boa noite a todos. Chamo-me Diego Cabral, falo diretamente aqui da ESA Paraíba e é com muita satisfação, com muita alegria que eu abro esse painel com duas grandes feras, tanto do direito material do trabalho como do direito processual do trabalho. Antes de apresentá-los, em que pese já ser de conhecimento comum o currículo de ambos, fazer o registro tanto do trabalho da OAB Nacional como da ESA Nacional nesse período de pandemia. A gente teve que se reinventar quanto sistema de OAB para estar sempre próximo de você, amigo advogado, amiga advogada, que não pode parar de se atualizar, que não pode parar de se capacitar, porque uma vez deixando de estudar, serás cada dia menos advogados, como a gente conhece e escuta isso já há bastante tempo, frases que tenham como bastante verdadeira. Então, queria deixar muito claro que a gente foi antecedido por um painel que falou muito bem sobre o direito material do trabalho, e tenho certeza que nós não vamos baixar o nível falando agora do direito processual do trabalho, as novidades, tanto legislativas como jurisprudenciais, para debater com vocês. Comigo, hoje, nós vamos fazer um bate-papo um pouco diferente dos painéis que nos antecederam, mas tenho certeza que a dinâmica vai ser atrativa e vai ser legal para todos vocês. Nós não separaremos temas para cada um dos palestrantes, tá? Ao invés de 25 minutos para um, 25 minutos para outro, nós vamos deixar o tempo corrido dos 50 minutos e eles farão um debate entre si. Acredito que ficará mais dinâmico e é uma oportunidade da gente beber de uma fonte de conhecimento primária, tá certo? E aí, conosco hoje, nós temos o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que todos nós conhecemos, que todos nós, quanto professores, indicamos para os nossos alunos, quanto alunos lá atrás consumimos as obras dele, tenho certeza que foi fonte doutrinária para muitos que estão nos assistindo, e hoje abrilhanta a noite com suas sempre tão pontuais e brilhantes colocações. E não menos capacitado e brilhante, nosso amigo Rafael Lara, que poderia estar tranquilamente no painel que antecedeu de Direito Material do Trabalho, pois fala muito bem sobre esse tema, mas também trata e lida com bastante maestria com o direito processual do trabalho. Então, ambos são advogados, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite teve uma experiência na magistratura, mas hoje está na nossa casa também na advocacia, e tenho certeza que a classe cresce com sua chegada. E vocês são os grandes mestres e os grandes atrativos da noite. Eu vou deixá-los totalmente à vontade para iniciar esse debate, mas, como é de praxe, ler aqui o currículo de ambos. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite é advogado, doutor pela PUC de São Paulo, professor do mestrado e doutorado da Faculdade de Direito de Vitória, já foi desembargador do trabalho, hoje aposentado, ex-procurador regional do trabalho e autor de diversas obras jurídicas, como já citadas, muitas conhecidas de vocês. Professor Rafael Lara Martins, amigo advogado também, é diretor-geral da ESA Goiás, advogado, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, doutorando em Direitos Humanos, conselheiro federal da OAB, vice-presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance do Conselho Federal da OAB. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos, a bola está com vocês e abrilhanta o painel, como vocês sempre fazem. Boa noite, professor Bezerra Leite. Quero falar aqui, antes de tudo, da satisfação e da honra que é compartilhar mais uma vez um bate-papo com o senhor, onde eu sempre aprendo bastante. Professor Bezerra Leite, Diego, meu querido amigo Diego Cabral, como você bem disse, não só aquele que nós sugerimos aos alunos, mas aquele o qual nós aprendemos, né, em suas obras. Eu sou um eterno discípulo, um eterno aluno do professor Bezerra Leite, e sempre que tenho a oportunidade de estar com ele, me sinto importante, sabido e ávido para aprender. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Diego. Uma alegria muito grande estar participando aqui. Quero saudar a nossa querida colega Vanessa Francione, que ela é culpada da minha presença aqui, então qualquer deslize que eu der, pode responsabilizá-la subsidiariamente, hein? Não, é uma brincadeira, estou aqui muito feliz aqui, estar participando deste evento maravilhoso, a OAB está de parabéns, a ESA Nacional está de parabéns, eu acho que realmente a única coisa que não pode transitar em julgado é o livro, não é, professor Diego? Quando é verdade. Julgado, aí lascou, né? É verdade.
Então, a ideia realmente desses eventos é estimular cada vez mais o estudo, a capacitação, a formação continuada. Já que existe escola da magistratura, escola do Ministério Público, nós temos a escola da advocacia, são instituições essenciais, né, para que a gente possa realmente avançar e levar adiante o projeto axiológico constitucional de democracia e de direito. O nosso Estado é de democrático de direito, então o papel de nós, né, nós como advogados, agora eu retornei para a classe da advocacia, fui advogado um tempo, fui procurador do município de Vitória, depois advocacia pública, privada, advoguei para o sindicato, advoguei para a empresa, fui para o Ministério Público do Trabalho, para a magistratura, e agora retornei para a advocacia. Alguns colegas falam que você retornou para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, né? Mas não, todas as experiências são importantes, que eu acho que a gente tem que trabalhar com, vamos dizer assim, funções da justiça, um sistema de justiça, né? E a gente tem trabalhado nessa ideia, trazendo experiências de todos os lados, né? Então, eu tenho aprendido muito atualmente na advocacia, inclusive com uma filha minha que é advogada, eu tenho uma filha advogada e uma filha juíza. Então, um debate muito interessante isso lá em casa também, porque, como dizia Calamandrei, né? Às vezes eu vou dormir advogado e acordo juiz, vou dormir juiz e acordo advogado, porque o advogado também é o primeiro juiz da causa, né? O advogado é essencial, ele é quem traz as boas demandas para o judiciário. Então, estou muito feliz de estar participando desse evento, viu? Como você quer fazer, Diego? A gente já pode iniciar. Aqui, ou você vai apresentar os temas? Não, pode ficar à vontade dentro dos temas que vocês se propuseram, tá? Tá bom. Professor Bezerra Leite e eu separamos 4 temas dentro dessa retrospectiva jurídica 2020 para a gente conversar com vocês, 4 temas de direito processual do trabalho. E a ideia é que a gente traga aqui uma pequena introdução dentro de cada tema, seguida por uma análise aí já um pouco mais crítica sobre aquele assunto, e naqueles temas que houver possibilidade, a gente acabar fazendo um pequeno debate, algo aí que faz algumas provocações para reflexões da advocacia na prática, né? O que aqueles temas trazem efetivamente para a prática da advocacia, porque esse é o papel da Escola Superior de Advocacia Nacional, que é tão bem conduzida pelo nosso diretor-geral, o Dr. Rony, nosso querido conselheiro federal pelo estado do Pernambuco, a qual eu saldo. E a vocês todos que estão acompanhando aí, queremos agradecer pela audiência e esperar que a gente some aí a vocês nesse momento. E o primeiro tema que nós separamos, meus amigos, é relativo a um tema que já muito a gente bate sobre ele, que é a penhora de valores depositado em conta salário, né? Desde o CPC anterior, que eu já não gosto mais, professor Bezerra, de chamar o CPC de 2015 de novo CPC, né? Até hoje a gente parece que está com essa mania de novo CPC, mas já tem uma geração inteira que fez uma faculdade inteira e saiu sem saber o que é um novo CPC, porque já entrou um novo CPC, né? Então, 2015, ele já deu tempo suficiente para a gente maturar e abandonar a ideia de novo CPC. Então, o CPC anterior, o CPC de 73 e o CPC de 2015. E desde então, a gente tinha como, no Código de Processo Civil anterior, absolutamente impenhoráveis os créditos que tinham origem salarial, em decorrência de sua natureza alimentar. E essa era uma máxima que a gente já trabalhava, apesar de ter a possibilidade de... Não a possibilidade, apesar da ausência de previsão expressa na CLT, a gente trabalhava com a margem do Código de Processo Civil. Até que nós tivemos, professor Bezerra, a OJ 153 da SDI 2, né, que dizia que não se podia, ela trazia essa reflexão e a satisfação do 649 do CPC, dizendo que ofendia o direito líquido e certo a decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista. Isso era, muitas vezes, até um transtorno na execução trabalhista, né? A verdade é que, por vezes, e a gente sabe, é algo que, independente de qual é o perfil de advocacia que temos ou o que entendemos
sobre o direito do processo de trabalho, a execução é, de fato, um gargalo do processo do trabalho. A execução é, talvez, o grande desafio que nós temos enquanto efetividade na justiça do trabalho. Uma justiça que ela é eficiente, que ela é célere para trazer o direito e para dizer o direito de quem é, mas que quando chega na fase de execução, a gente passa a ter uma complicação. Mas é curioso que, apesar da gente dizer, nós advogados trabalhistas dizermos que ela é um gargalo, é curioso como a advocacia civilista gostaria de ter este gargalo, né, de execução, porque a gente percebe que o recebimento de um crédito no Brasil, isso é uma crítica que se tem que fazer ao sistema como um todo, né? O recebimento do crédito no Brasil é sempre uma via crucis, é um desafio aí, por vezes, exagerado, que se impõe, como se aquele que é devedor, e lembre-se, que eu não estou debatendo a existência de um crédito, seja ele de natureza trabalhista ou qualquer natureza que seja. Eu estou dizendo de um crédito reconhecidamente devido. Mas aquele que é de fato devedor, e que a isso não cabe mais debates, ele parece ter proteções que muitas vezes ultrapassam as raias da vontade de se trazer efetivação. Mas, num país em que o maior exemplo de descumprimento de suas obrigações, inclusive líquidas, que tem é o Estado, não se poderia esperar outra coisa de um sistema em que se busca essa proteção. Pois bem, mas voltando aqui ao que interessa e ao que a gente estava falando, já na OJ 153, a gente estava falando de possibilidade de uma penhora em que a gente tivesse um determinado percentual em outra conta, uma espécie de gênero de natureza alimentícia não prevendo o crédito trabalhista para se proteger esse crédito. E aí nós tivemos com o CPC de 2015 a extinção do termo absolutamente impenhoráveis. E a gente passou a ter créditos impenhoráveis. Impenhoráveis numa acepção, e a ausência desse termo, ela diz muito, professor Bezerra, no meu entender, o que deixa de ser absolutamente impenhorável e passa a ser apenas impenhorável, traz uma interpretação hermenêutica e até semântica disso, que nos traz uma reflexão de abertura de possibilidade. E nós tivemos, então, que passou no 833 a serem impenhoráveis, e aí vinha os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e os montepios. Com certeza, uma série de colegas advogados que estão nos assistindo talvez nunca tenham visto um demonstrativo de pagamento dessas parcelas, até porque eu me incluo entre eles, não conheço na prática efetiva todos essas nomeações que a gente dá àquilo que a pessoa recebe como contraprestação ou algum benefício direto, mas faz o próprio CPC dizendo lá no parágrafo 2º do 833 que o disposto nesse inciso, assim como outro que não vem ao caso, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto na lei. E aqui, professor, a gente para e, aparentemente, a gente se depara com o que a gente chama de overruling de um precedente judicial da OJ 153 da SDI 2. E hoje eu poderia dizer que nós estamos em vários dispositivos, várias previsões simuladas e em OJ do Tribunal Superior do Trabalho passíveis de a gente chegar a um overruling, até em decorrência da própria reforma trabalhista, né? Então, aqui o 833, inciso 4, parágrafo 2º, ele me parece trazer um overruling do 153. Por quê, meus amigos? Por quê? O crédito de natureza trabalhista, ou crédito de natureza alimentar, como diz o dispositivo, ele é justamente esse que vem reconhecido na lei de trabalhista. Então, o crédito de natureza trabalhista estaria abrangido por a exceção trazida aí pela possibilidade de penhora com redação expressa do parágrafo 2º do 833.
A grande questão a ser enfrentada, a partir do momento que a gente aceita essa possibilidade, é uma análise de que tipos de créditos que a gente poderia utilizar, limites, se esses valores acima de 50 salários mínimos, e convenhamos, né, professor? Acho que esses 50 salários mínimos que trouxe aqui é algo que, curiosamente, em determinados momentos, a CLT rebaixa bastante a régua, e aí eu poderia até colocar a remuneração de um empregado hipersuficiente como comparação. Em outros momentos em que a gente gostaria que algo funcionasse de forma mais livre, ela aumenta essa regra como essas quantias de acima de 50 salários mínimos. Mas me parece, efetivamente, que a gente tem essa condição. E aí abre o debate, professor. Abre o debate para a gente discutir um pouco mais esse tema e aí, em seguida, fazer algumas provocações, se for o caso. Gostaria de ouvi-lo a respeito. Então, professor, eu, na verdade, o que eu tenho já há muito tempo, antes mesmo do CPC de 2015, eu já entendi que era possível a interpretação conforme a Constituição, no sentido de reconhecer uma colisão de direitos fundamentais. Aqui nós estamos falando de situação em que o devedor, uma empresa que o seu sócio, que foi também, vamos dizer assim, contemplado com o título executivo, ou por uma decisão de desconsideração da personalidade jurídica, enfim, o sócio se também comparece como devedor ou co-devedor, e esse sócio tem seu salário ou provento, enfim, de aposentadoria, etc., aquelas modalidades lá de crédito de natureza alimentícia, penhorado, e ele vem e impetra um mandado de segurança alegando direito líquido e certo, porque o seu ganho, né, sua remuneração ou o valor penhorado é impenhorável. E aí nós temos verdadeira colisão de direitos fundamentais, né? Um crédito de natureza alimentícia, que ninguém ignora isso, deste devedor, e o crédito de natureza alimentícia do credor da ação trabalhista. Então, eu achava que não precisava nem de ter alteração normativa no CPC, porque já aplicaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e reconhecendo colisão de direitos fundamentais, dois créditos de intensa e de fundamentalidade, portanto, constitucional, haveria que o juízo competente, ao analisar essa questão, aplicar esse princípio da razoabilidade e proporcionalidade e deferir de modo a prestigiar duas dignidades humanas, duas coexistências, para que, de menor, né, trabalhando com adequação, necessidade e proporcionalidade do sentido estrito, reconhecer que não pode o Estado simplesmente dizer, ó, esse credor de natureza alimentícia viva, esse credor de natureza alimentícia morra. Não faz sentido. Então, por isso que eu entendo que eu acho que o CPC veio apenas colmatar essa lacuna e reconhecer. Mas antes mesmo do CPC, eu já defendia esta posição, e é interessante que a SDI 2 do TST, em acordo da lavra do ministro Alexandre Belmonte, em 27 de novembro de 2020, quer dizer, recentemente, conheceu e deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança para do litisconsórcio, ou seja, do sócio, né, da empresa, para fixar o valor do bloqueio dos seus salários em 20%, adequando aos contornos em que foi delineada a jurisprudência da SBDI 2. Então, foi um recurso conhecido e parcialmente provido, que ele queria a exoneração total da penhora do seu bem. Ele deu um provimento parcial, não para fixar em 50% do seu salário, dos seus proventos, mas sim para limitar a 20% o valor. O juízo, o tribunal de origem, aliás, o juiz de primeiro grau, foi um mandado de segurança impetrado contra a decisão do juízo da execução, e nesse mandado de segurança o tribunal manteve a decisão de penhorar 50% do líquido do executado. E ele
interpôs recurso ordinário em mandado de segurança e o TST, por meio da SDI 2, deu provimento parcial para restringir para 20%, analisando o caso concreto, né? Porque esse recurso ordinário para o TST, não há, o efeito devolutivo é amplo, né? Porque não é um recurso de natureza extraordinária, sim um recurso de natureza ordinária. E eu entendi que o Tribunal Superior do Trabalho andou bem, né? E nesse julgado ele entendeu que estava superado, como você falou, o overrush da OJ, que previa, né, da OJ 153, da SDI 2, e aplicou, a meu ver, de forma correta, a norma constitucional, que eu digo que o princípio de razoabilidade e proporcionalidade são normas constitucionais implícitas, né? Embora o princípio da duração razoável do processo já trata de razoabilidade seja explícito, mas a verdade é que, adotando a ponderação de bens, enfim, eu acho que o TST andou bem aqui, analisando exatamente o caso concreto, verificando que até 20% não comprometeria a existência digna desse devedor. Então, esse que é o importante, né, para a gente conversar como advogado, dizer que a argumentação do advogado é que vai ser muito importante nesse caso, porque, evidentemente, aí vai depender do grau de argumentação, e trabalhando com hermenêutica constitucional, veja bem, o TST fez isso, há muito tempo eu já defendi a interpretação conforme a Constituição, o TST fez isso, interpretou conforme a regra, né, da penhorabilidade, entendeu colisão de direitos fundamentais e deu resposta, a meu ver, altaneira, resposta altamente ponderada, para não sacrificar o credor nem sacrificar o devedor, de modo que antes não era possível, né? Era a situação do cobertor, você deixa o pé de fora ou deixa a cabeça de fora. Então, aí realmente eu acho que andou bem o TST, e temos que ver também a condição de solvibilidade do devedor, né? Se o devedor tivesse condições, eu acho que a penhorada de 50% seria razoável, mas o devedor também estava passando por uma situação concreta, está provado isso, né? Que ele dependia, comprava remédio, já estava uma pessoa idosa, tudo no caso concreto. Então, por isso que eu digo, hoje não tem mais aquela resposta pronta, né, professor Rafael? A resposta ela é construída principalmente com a atuação do advogado, levando essa argumentação, levando essa nova hermenêutica constitucional para dentro do processo do trabalho. Eu particularmente, acho 50% de uma remuneração sempre excessiva. E não cabe a gente dizer que a remuneração é alta ou baixa, porque normalmente isso é até regra de senso comum. Não importa quanto recebamos por mês, a nossa vida se adequa àquela remuneração. Você imaginar um corte de remuneração de qualquer pessoa em 50%, ela vai ser sempre excessiva, na minha opinião, não importa o crédito que precisa ser satisfeito. Entre 10% e 30% me parece que anda bem nos ajustes que a gente espera. Mas eu vou aproveitar o tema e vou puxar aí o professor Bezerra Leite, Diego, se me permitir, porque esse tema me leva a uma outra situação que nos é muito cara para a advocacia, professor Bezerra Leite, que é um tema polêmico, um tema que aguça opiniões, que são dos honorários sucumbenciais da advocacia no processo do trabalho. E aí eu utilizo toda a argumentação por ambos utilizada até agora para vir aqui defender, como eu sempre defendi, que quando nós tivermos honorários sucumbenciais, inclusive ao advogado do empregador na Justiça do Trabalho, é possível se utilizar a verba de natureza alimentar para a quitação desses honorários sucumbenciais. Até porque, nos termos da súmula vinculante número 47 do Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios são verba alimentar. E esse tema está em constante conflito nos tribunais, né? Até que ponto essa verba de natureza alimentar, que são os honorários da advocacia, elas podem ou não podem ser satisfeitas com os créditos do trabalhador, porque quando o trabalhador não tem crédito e goza de assistência, aí eu cerro fileiras na impossibilidade de recebimento desse crédito e não há que se falar nisso. Agora, ainda que em gozo de assistência judiciária, existe um crédito decorrente da reclamação trabalhista. E no meu sentir, já antecipando a posição do professor colocar
rapidamente a dele, senão a gente fica só nesse tema, que é muito instigante, mas, no meu sentir, não apenas podemos buscar, no mesmo raciocínio, 30% do crédito de natureza alimentar para se buscar a satisfação dos honorários sucumbenciais, como também temos que ter preferência sobre qualquer crédito de natureza indenizatória, porque nem todo crédito trabalhista ele tem natureza alimentar, salarial, em que a gente teria uma limitação de penhora ou de utilização para satisfação. Quando a gente utiliza, por exemplo, o FGTS, que tem natureza indenizatória, o aviso prévio com natureza indenizatória, férias indenizadas com natureza indenizatória, essas verbas não poderiam jamais ser afastadas para a quitação daquilo que tem efetivamente natureza alimentar, que são os honorários advocatícios. Devidamente provocado, professor, devidamente provocado nesse tema, que é difícil, né? Mas, em resumo, para a gente partir para o próximo, o senhor acha que essa limitação é diferente quando é o crédito do trabalhador na Justiça do Trabalho? Professor Rafael, eu acho que a gente tem que ter até cortar na própria carne, né? Os honorários advocatícios têm natureza alimentícia, de maneira simulada pelo Supremo Tribunal Federal, mas acho que é uma gradação. Tem verbo de natureza alimentícia e tem verbo de natureza alimentícia não alimentícia. Parece uma contradição. Mas, na verdade, é o seguinte, né? Aquelas verbas, por exemplo, honorário de sucumbência dependem do sucesso da causa, né? Não estão diretamente relacionados ao mínimo existencial. Quando a gente fala em verbo da natureza alimentícia própria ou imprópria, eu acho que dá para fazer essa classificação, temos os honorários advocatícios do advogado, que é advogado empregado, ou do prestador de serviço, os honorários contratuais, né? O advogado autônomo exclusivo, por exemplo, que nós temos muito na nossa carreira, é autônomo exclusivo, ele depende daquela fonte de subsistência sem a qual ele não sobrevive. E na colisão de direitos fundamentais, analisando necessidade, proporcionalidade, sentido escrito e adequação, eu acho que a argumentação vai ser muito importante, né? Imagine um grande advogado com condições, no caso concreto, muito satisfatórias, muito bem sucedido na carreira, coisa e tal, e, do outro lado, um trabalhador pobre, né, em condições em que o crédito dele é necessário urgentemente, ele se encontra desempregado, em situação de precariedade. No caso concreto, a gente tem que colocar essa tensão e resolver no caso concreto, buscando fundamentos. Aí que eu estou falando, nós estamos vendo um tempo em que o advogado ele tem que ter a argumentação bem convincente para poder fazer esse balanço, essa ponderação. Vamos para frente, né? Senão a gente fica aqui debatendo isso a noite toda, aqui, falar de honorários. Senão nós vamos falar que existem direitos absolutos, né? E eu sou meio refratário a essa ideia de direitos absolutos. Mas é por isso, mas é uma argumentação, é uma discussão bem interessante, que nós estamos aqui para provocar, realmente. Eu não vim aqui para responder, eu vim aqui para provocar. Eu acho que a problematização perguntaram se eu tinha as respostas e eu disse que só tenho as perguntas, né? Exatamente. Outro tema, né, professor? Agora, passando a bola para mim um pouquinho, é o tema que a gente tinha conversado antes, assim, a ausência de juntados de razões do voto vencido, né, no acórdão. E essa é uma regra prevista no artigo 941, parágrafo 3º do CPC, e o TST vem reconhecendo a nulidade absoluta em sede de ação rescisória para declarar a nulidade do acórdão por ausência de juntada de razões de voto vencido, né? E o TST entende que há desnecessidade de demonstração do prejuízo. Então, é realmente interessante, né? Uma jurisprudência, a meu ver, que vem importada do Código de Processo Civil, aplicada ao processo do trabalho, mas eu lembro que, em sede de ação rescisória, o artigo 836 da CLT abriu mão da autonomia do processo do trabalho e manda aplicar diretamente as regras do processo civil. E talvez por isso, do ponto de vista da legalidade, eu não vejo nenhuma invalidade desse entendimento do TST, não. Mas do ponto de vista da finalidade,
do ponto de vista da instrumentalidade e do ponto de vista realmente da inexistência de prejuízo, eu acho que o TST deveria ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque sempre foi tradição no processo de trabalho não haver juntada das razões do voto vencido no acórdão que foi prolatado, né? Então, é um tema realmente que é revolucionário, porque a SDI 2 do TST, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário, num caso em que o ministro Evandro Pereira Valadão foi o relator, e, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para declarar a nulidade dos atos procedimentais a partir da publicação do acordo, determinando a devolução dos autos ao Tribunal Regional de Origem para que haja saneamento do vício, juntado de votos vencidos, e aí sim, com restrição às partes do prazo para a interposição de recurso ordinário e regular prosseguimento do feito. Então, isso realmente é um pouco revolucionário em termos de processo de trabalho, caracterizado pela simplicidade, pela oralidade, pela efetividade, pela celeridade, e já imagino você surpresado, depois na sede de ação rescisória, em recurso ordinário de ação rescisória, anular tudo novamente, ou abrir o prazo para a interposição de recurso novamente. Realmente é algo meio assim, espantoso, né, do ponto de vista da efetividade do acesso à justiça. Né? Por uma questão formal, não juntado o voto vencido, a rigor, não alteraria nada, né? Mas poderia consistir em argumentação plausível para a parte que foi vencida, né, o sucumbente, tentar modificar aquela decisão em grau de num juízo ad quem, né? O que você acha, professor? Eu até acredito muito na linha de que o processo não deve ser o fim, né, apenas um instrumento de efetivação da busca pelo direito. Mas o que acontece? Eu sou um grande defensor também da ampla defesa e dos princípios constitucionais da representação processual, do devido processo legal. E o que acontece? A gente sabe, professor, a gente sabe muito bem que você buscar o conhecimento, você buscar subir, por exemplo, uma revista hoje, é um desafio. Para a advocacia, não é? A gente tem uma, assim, vamos ser, claro, a gente tem uma jurisprudência defensiva, né, bastante significativa para não permitir que os recursos, e nem acho que devam mesmo, até entendo e acredito e defendo isso, que é um pouco deturpada a ideia de tribunal extraordinário que a gente tem aqui no Brasil, um tribunal extraordinário de massa, né, um negócio meio estranho. Até acho que a gente podia simplesmente se focar em temas e resolver as questões ligadas ao temas e não em demandas individuais, sempre temas. Aí a gente caminharia bem, caminharia em volume necessário, mas independente disso, que aí eu fico... a gente fica pensando muito, fica desvirtuando o assunto, né? Voltando aqui para o que a gente traz, o que acontece? Quando o 941 do CPC, ele previu o seguinte: proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão um relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. E diz, e continua o 941, parágrafo 3º, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo, para todos os fins legais, vírgula, inclusive de pré-questionamento. A partir do momento, professor, que eu não tenho aquele acórdão, no acórdão, o voto vencido para que ele sirva de pré-questionamento, para se buscar a nulidade, porque sabemos, né? Pas de nullité sans griffe. Não há nulidade se não tem prejuízo. Então, você dizer que em todas as situações que não tem um voto vencido juntado ao acórdão, isso é passível de nulidade, acho inadequado, né? Inadequada essa interpretação. Mas como o fundamento que a gente tem é justamente o parágrafo 3º do 941, sempre que a minha revista não for conhecida por falta de pré-questionamento e que esse voto vencido superaria, ou em tese teria potencial, porque não dá para saber se eu superaria,
que a verdade é que eles iam achar um outro argumento para não deixar a minha revista subir, mas que, em tese, ele enfrentaria isso. É porque, na verdade, né, professor? Afastar a nulidade. Hein, professor? Por favor. O voto vencido, a gente nem sabe o teor dele, né? Porque não foi juntado, né? Por isso que eu falei que, em tese, ele teria que satisfazer isso, né? Então, a partir do momento que tem uma revista e que a sua revista não tem conhecimento por falta de pré-questionamento, entendo que há de se reconhecer a nulidade, sim. Agora, é interessante, o professor trouxe um julgamento da SDI 2, eu trouxe um outro com argumentos semelhantes, agora de agosto de 2019, mas a relatora foi a ministra Maria Helena Malman, né? E a ministra Malman, ela fala a mesma coisa, não vou repetir aqui a sua emenda. Preliminar de nulidade acolhida com declaração de nulidade de atos procedimentais a partir da publicação do acórdão regional e devolução dos autos para que o tribunal de origem, para que seja sanada a nulidade, inclusive com restituição às partes do prazo para interposição de RO. Professor, nunca vou criticar o ministro ou o Tribunal Superior do Trabalho, imagina, heresia minha fazer isso em algum dia. Mas se, por um acaso, a gente estivesse aqui fazendo isso, declarar essa nulidade em sede de recurso ordinário de ação rescisória, que é o caso que o senhor trouxe, que eu também trouxe, ou seja, sabemos que não há pré-questionamento necessário no recurso ordinário. Não há pré-questionamento necessário no recurso ordinário. É competência originária do regional e sobe direto para o TST. Não é uma revista, é um ordinário que vai ser conhecido. Me parece que dizer da nulidade dessa ação rescisória pela ausência do voto vencido é um desejo que aquela ação rescisória chegue devidamente instrumentalizada no Tribunal Superior do Trabalho, com acesso aos argumentos também do voto vencido. Não sei se a gente poderia falar em nulidade nesse sentido, salvo se a parte tiver pedido para ser juntada, por meio de um embargo de declaração, algo do gênero. Não entrei no processo aqui da ementa que eu trouxe, não sei se o senhor entrou na sua. Por quê? Porque, nesse caso, entendo que é direito da parte, quando ela provoca, mesmo inexistindo pré-questionamento, e aí eu trago isso como a segunda fundamentação onde eu vejo a possibilidade de se declarar essa nulidade, é direito da parte conhecer os argumentos jurídicos, técnicos, daquele desembargador que foi vencido naquele julgamento, principalmente em se tratando de ação rescisória, onde você tem um quórum ampliado, não é um quórum turmário, né? Não é um quórum turmário, é um quórum ampliado, um quórum com os embargadores e um quórum que eu tenho certeza que traria aos autos uma decisão de muita relevância e de muito saber jurídico, como isso vai acontecer com as decisões dos embargadores e dos ministros. Então, penso que é direito da parte ter aquilo juntado no processo, não apenas para conhecimento, como para poder trabalhar aqueles argumentos também para o seu recurso ordinário em ação rescisória. Nesse sentido, se a parte tiver provocado lá atrás, com embargo de declaração, cadê o voto vencido? É superado esses embargos de declaração, e aí eu acho que seria em caso de RO em AR essa nulidade. Caso contrário, acho que não. Acho que haveria aí um excesso aí no zelo. Me alinhando ao que o senhor pensa. Beleza. O outro tema nosso aí. Olha só, professor, o outro tema é a ação sobre contribuição sindical de servidores estatutários sendo julgados pela Justiça Comum, tema 994, né? É um tema que surgiu aí no ano de 2020, mas, para mim, honestamente, o debate era lá atrás, se os servidores estatutários deveriam ou não ser julgados pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum. A partir do momento que anteriormente o Supremo decidiu que os servidores eles deveriam ser julgados pela Justiça Comum, esse debate das contribuições sindicais desses servidores, ela perde o objeto, porque é algo que você tem que fazer uma interpretação conforme
e uma literatura adequada, né? A partir do momento que a gente definiu que empregado e empregador da Justiça do Trabalho, quando a Constituição fala em empregado e empregador, a gente está falando de uma relação seletista, e não significa que eu concorde com isso, estou só caminhando aqui na esteira do Supremo Tribunal Federal. Aí, para interpretar que quando a Constituição fala relação entre sindicato e empregado e sindicato e empregador seria outra, seria uma interpretação diferente, aí eu acho que a gente andaria mal no sentido da conformidade jurisprudencial. Então, me parece que trazer para a justiça comum essa decisão, que foi a tese de repercussão geral fixada, né, o tema da contribuição sindical entre os servidores públicos regidos pelo regime estatutário e os respectivos sindicatos, me parece que andou de forma acertada aí a jurisprudência nesse sentido, professor. Rapaz, ó, meu querido amigo, eu ouso pedir vênia para divergir totalmente. Fico feliz. Porque o artigo 114 da Constituição, ele estabelece alguns critérios de competência, né? Competência em razão da matéria, competência em razão das pessoas. Me parece que aí a competência seria em razão das pessoas, ou seja, demanda entre sindicato e trabalhador, e no caso, entre o sindicato e o servidor, a competência de trabalho. A discussão aí não é relativa à relação que o Supremo diz que não é relação de trabalho, é relação institucional. A relação não é entre a administração e o seu servidor. É a relação entre o servidor e o seu sindicato. Essa relação entre o servidor e o sindicato, senão nós vamos dizer que o sindicato é pessoa jurídica de direito público. Me parece que há um grande equívoco nessa decisão. A competência do 114 é matéria sindical, representação sindical, litígio entre o sindicato e entre os trabalhadores e seu sindicato, entre o empregador e seu sindicato, e entre os sindicatos, a sua competência, né, da Justiça do Trabalho pelo critério de especialização eleito pelo legislador constituinte derivado, né? Então, me parece que não altera em nada aquela Lei 3395, é uma invocação, a meu ver, totalmente despicienda, com todas as vendas, né? Porque, por exemplo, eleição de dirigente sindical, ainda que seja no âmbito da administração pública, essa matéria não diz respeito, não tem interesse público nenhum nessa matéria, não justifica, o Estado não comparece na relação, não há situação de potestade, enfim, para que seja da competência da justiça comum, entendeu? Eu acho que data vênia um equívoco muito grande essa decisão, porque ela esvazia os sindicatos. E aí, ela esvazia completamente. Para mim, há um preconceito do Supremo contra os sindicatos. Porque, na verdade, esvaziou a literalidade da Constituição. A matéria em discussão não é de direito. Qual é o interesse público que tem? Isso aí. Eu concordo com o raciocínio, mas, como eu disse, eu parti daquela premissa anterior. Porque se a gente for fazer essa análise, sinceramente falando, quando você fala que a relação que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho e o Supremo Tribunal Federal afasta essa competência em razão da pessoa, eu já acho que começou mal ali. Não vejo razão, a ratio decidendi aí para mim de afastar os servidores da Justiça do Trabalho, foi nada mais, nada menos do que uma proteção estatal a uma justiça que tem um olhar mais preocupado com o aspecto social e com o equilíbrio social, né? Só que aí, partindo daí, onde você exclui isso e aí traz, entendo a posição e acho até que, do ponto de vista hermenêutico, é a posição adequada e até de efetividade da existência e sobrevivência dos sindicatos. Mas seguindo lá a linha do raciocínio, por isso que eu me pautei naquilo. Mas foi só para explicar que a linha de raciocínio do professor, como sempre, ela é perfeita. Dá tempo do último tema, Diego? Vamos lá, rapidamente. A gente tem aí 10 minutos para chamar outro painel, mas vamos exercer o poder de síntese para contemplar com todos os temas os nossos telespectadores. Vamos lá, professor. O último tema é o tema do depósito recursal não ser obrigatório para a admissibilidade de recurso extraordinário em matéria trabalhista, né?
é o tema lá da repercussão, o tema 679, né? O Supremo decidiu que o depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso extraordinário não é cabível, né? E, portanto, o Supremo quase declarou a inconstitucionalidade do depósito recursal, mesmo no âmbito da Justiça do Trabalho, ou seja, para recurso ordinário, para recurso de revista e recurso de embargos, né? E aí o medo que nós temos é exatamente esse, de se declarar a inconstitucionalidade do depósito recursal. Já foi declarada a inconstitucionalidade do depósito prévio em recurso administrativo, né? E agora o Supremo parece que acena essa interpretação, ela favorece os grandes grupos econômicos, né? E isso é algo assim meio preocupante, porque a tendência é ampliar assustadoramente os recursos pela inexigibilidade do depósito de recursão. Agora, com relação ao recurso extraordinário, o fundamento maior, ao meu ver, assim, o recurso extraordinário exaure, né? Nós saímos do âmbito da jurisdição trabalhista, ou seja, nós não estamos mais na Justiça do Trabalho, e realmente não faria sentido exigir depósito recursal para recursos que não têm natureza trabalhista, são recursos de natureza constitucional. Mas o recurso de revista também pode veicular matéria constitucional. Só que é engraçado, né? Porque a finalidade do depósito recursal é o quê? Garantia do juízo da execução, ou seja, garantia de que o trabalhador vai perceber aquele valor, vai ficar lá como garantia, né? Então, quer dizer, se ele quiser, o empregador quiser interpor recurso extraordinário, essa garantia se esvai completamente, né? Então, me parece que, tanto é verdade, depois pode ser compensado, enfim, depois pedir o levantamento pelo empregador, tudo mais, no caso de provimento do seu recurso. Mas fica aí uma preocupação muito grande, porque essa decisão do Supremo acaba incentivando assustadoramente a interposição de recursos extraordinários para o próprio Supremo Tribunal Federal, que já está assoberbado, né? Aqui, engraçado que a jurisprudência não foi defensiva. Por quê? É preciso fazer uma pesquisa sociológica até, né? Porque se fosse... favorece aos grandes empregadores, né? Essa decisão, certamente, né? Então, fica aí a grande discussão que tem caráter de... Inclusive, tem voto do ministro Marco Aurélio, né? Entendendo que a exigência não é razoável, pois a lei não pode condicionar o acesso ao judiciário a depósito prévio. Quer dizer, esse argumento serve para qualquer recurso, e não só para o recurso de natureza extraordinária, né? Enfim, são essas minhas considerações em homenagem ao tempo aí que já está acabando, infelizmente. Professor, vou tentar ser sintético aqui, como orientados pelo nosso querido diretor Diego. Eu ouso convergir no raciocínio e divergir na conclusão. Penso que o depósito recursal ele é um instrumento assaz importante, sim, para a efetividade do processo do trabalho. Não podemos flexibilizar, apesar de já termos flexibilizado em novembro de 2017 para as empresas que têm necessidade, né? Não para os grupos econômicos, mas, de repente, ao mesmo tempo em que poderia trazer para as pequenas empresas, associações sem fins lucrativos, o depósito pela metade, professor, a gente poderia também ter pensado em grandes grupos econômicos, um depósito em dobro, né? Mas, enfim, instituições financeiras, quem sabe, pessoas que não trabalham monetariamente, que não fazem a conta de quanto eu ganho segurando um processo. Eu acho que esse era o grande X. Mas quando a gente vem para o extraordinário, professor, além da ausência de previsão expressa, me parece que o papel da Corte Suprema, e papel, tá, professor? Se está desvirtuado ou não, é um outro debate. Mas que o papel da Corte Suprema, ele não é um papel de instância recursal. Ele é um papel de controle, de proteção da Carta da República. E a partir do momento que eu estou pensando no papel do Supremo Tribunal Federal
como controle e proteção da Carta da República, eu criar uma necessidade de depósito recursal para se chegar até esse controle constitucional, me parece, de fato, inadequado, excessivo e, nesse ponto, até ilegal ou inconstitucional, né? Por isso, em primeiro então, mas professor, você não, e apertada síntese. Mas, professor, só para abrir o debate rapidamente, mas então, aquela súmula 640 que permite o recurso extraordinário nas causas de alçada, quando a matéria foi exclusivamente constitucional, o Supremo não tem admitido o recurso extraordinário de decisão diretamente de vara do trabalho para o Supremo. Admite dos juizados especiais, mas não admite dos juizados trabalhistas. Então, olha só, ele fala que, olha a contradição, né? Quer dizer, recurso extraordinário não precisa para recurso depósito, não há necessidade de recurso não. Mas ele nega o acesso, no caso de decisão de primeira instância, diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Já que a discussão é o controle, como guardião da Constituição, a matéria constitucional, não me interessa. As questões subjacentes, a questão formal, você vai ter que passar todo o crivo do judiciário, trabalhista, enfim. É algo bem contraditório, né? Adiro a sua provocação, não respondo e nem refuto. Adiro a sua consideração. É contraditório, sim. Se existem os interesses, como o professor levantou, aí, infelizmente, é um outro tema. Ó, acabamos de receber o recado aqui. Já recebeu um cartão vermelho aqui, né? Exatamente. Infelizmente, é um outro debate, mas adiro, sim, a irresignação colocada pelo professor de que deveria, sim, aceitar tal como nos juizados. Então, meus amigos, agradeço demais a participação de ambos. Tenho certeza que enriqueceu bastante a noite. Um evento grandioso, como sempre são os eventos da ESA, quase 20 mil inscritos. E, enfim, fico feliz pela participação e por estar dividindo um painel com vocês. Chamo de imediato o painel que vai tratar da temática previdenciária, pedindo que todos vocês fiquem aí. Professor Carlos, quer fazer alguma consideração? Eu só queria divulgar que eu estou fazendo um curso da ESA Nacional, até a Vanessa pediu para eu divulgar, vai sair em março, com aulas de grandes temas do direito processual do trabalho. Então, só estou divulgando que a ESA também está patrocinando, pediu para eu divulgar esse curso aí, vai ter em março lá, eu vou dar aula sobre grandes temas de processo do trabalho. Perfeito, Diego, certamente imperdível. Boa noite, então. Obrigado por tudo. Boa noite a todos. Continua esse debate no Instagram, professor. Abração, Rafael, professor Carlos, e fiquem nos acompanhando agora com o painel de Direito Previdenciário, tá certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor.